E lá vamos nós. Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogo entre Amigos. E hoje a gente traz uma temática super interessante, né, Rosana? Exatamente, nós vamos conversar. Afinal, o que é ensino híbrido, Elisângela? Todo mundo falando demais, né? Assim, a gente tem tido diversas informações, os secretários de educação, principalmente o nosso lindo Camarão, um beijo para ele, viu, Elisângela? Tu que tem aí muito acesso, muito contato. E a gente vê sempre eles nas lives falando do ensino híbrido, agora é um ensino híbrido e vamos dar início ao ensino híbrido, e aí a gente se pergunta o que é realmente esse ensino híbrido. De onde vem isso? Pois é, Rosana, isso mesmo. O ensino híbrido, ultimamente, depois que chegou a pandemia, ele ficou bem em foco nessa frase, essa palavra, híbrido. Ensino híbrido. E o que é híbrido, gente? Para que a gente possa entender, a gente iniciar a nossa fala assim, o híbrido, ele quer dizer misturado, né? Misturado, mesclado. Então, o ensino híbrido, ele tem sido colocado como uma das maiores tendências do século XXI. E nós temos, ultimamente, ouvido muito sobre isso, devido à pandemia, né? Então, Morin, ele diz pra gente que o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina com atividades presenciais e atividades realizadas por meio de tecnologias digitais, de informação e comunicação. Esse é o conceito que Morin traz pra gente sobre o ensino híbrido. E essa abordagem, ela consiste, né, em colocar em foco o processo de aprendizagem do aluno e não mais somente na transmissão de informação que o professor tradicionalmente realiza. Então, o aluno, ele passa a ser o foco desse processo de aprendizagem. Como eu já falei, ela tem sido considerada uma das novas tendências do século XXI. Elis, Contudo, oi. Só te cortando, é porque nosso áudio estava desligado bem no começo. De novo, foi mal, é agora que eu prestei atenção. É porque eu tenho que desligá-lo antes, para deixar só a logozinho da chamada. Então, desculpa novamente, vou pedir para Elis fazer a falinha dela do início. Ela trouxe o conceito de ensino híbrido, tá? A gente por que tá tratando desse assunto hoje? A gente está tratando tá saindo o áudio então, né, Elis? Lá? Tá, eu coloquei aqui, saiu o áudio. Agora a imagem que ficou congelada, mas o áudio tá saindo. Beleza, então tá ótimo. Pois, amiga, continua, foi mal. Sim. Deixa eu só diminuir aqui, gente. Tecnologia, mexer com tecnologia. A gente está aprendendo, né? Nós estamos nesse processo de aprendizagem também. Bom, então, como eu estava falando, vou repetir só a última parte, que ela é considerada uma das novas tendências do século XXI. Contudo, a gente precisa saber que, na realidade, essa questão do ensino híbrido, esse formato dessa abordagem, ela já vem acontecendo em vários outros setores de serviços, né? Como, por exemplo, essa forma híbrida de funcionamento. Por exemplo, em sistemas bancários, para que a gente possa compreender o que é essa relação mesmo do misturado, né, da forma presencial e agora, posteriormente, o formato online, essa mistura. Os sistemas bancários, vou dar esse exemplo, os sistemas bancários, anteriormente, eles funcionavam, né, nós, clientes, precisávamos ir ao banco, presencialmente,
para qualquer atividade que a gente quisesse realizar. Se a gente quisesse realizar um saque, né, pegar o talão de cheque, tudo era necessário fazer assinatura, entre outras transações. Então, nós precisávamos ir a determinado banco, né, de onde a minha conta funcionava, e fazer todo esse procedimento. Mas, a partir da informatização do sistema, o que aconteceu? Essa dependência que eu, enquanto cliente, tinha de ter que ir ao banco, fazer tudo mediante como eles descreviam o sistema, né, deixa de existir. A partir da informatização do sistema bancário, o que acontece? Eu posso realizar, né, o cliente passou a realizar qualquer atividade bancária da sua própria casa, né? O cliente, ele passou a gerenciar, né, ter a responsabilidade de gerenciar suas transações bancárias. Eu posso realizar hoje através do meu cartãozinho magnético, a gente pode fazer uma transação pelo computador ou por um aplicativo. Então, o cliente passou a ter essa responsabilidade de fazer esse gerenciamento. E o ensino híbrido, ele traz para o estudante, ele faz com que o estudante seja o foco de sua própria aprendizagem, né? Ele dá essa responsabilidade também, né, a ele fazer parte desse processo, né? Porque o estudante, ele aprende não somente na sala de aula. Existem várias formas de aprendizagens que a gente conhece, né? A gente aprende em vários contextos, em vários ambientes. E o sistema híbrido, virtualmente, ele abre a sala de aula para um outro contexto, né, onde o estudante ele vai se adequando, se responsabilizando sobre suas atividades e adquirindo a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, que é a figura importante, né, nesse momento de mediação, claro. Perfeito, Elis. Essa abordagem da Elis. Eu coloquei agora a Isa. Aqui tá o quadradinho da Isa. Isa, tu tá nos ouvindo? Sim. É porque hoje a Isa, a gente não conseguiu ligar a câmera dela de jeito nenhum. Aí ela tá assim, com a foto. Esse homem bonito, gente, que tá aparecendo, é o marido dela, tá? Então, a gente vai deixar... Isa, é contigo agora, amor. Vai lá, mete o Sim. Boa noite a todos e a todas. Então, a Elisângela começou com um assunto bem interessante, né? Nós estamos com um assunto bem interessante e muito rico. Que aí a gente pode também falar um pouco sobre esse conceito híbrido. Ele traz também o professor em foco, né? Porque os recursos que o professor tem para ensinar pode ir muito mais além do quadro ou dos livros. Isso é também chamado ensino híbrido, né? Que, na verdade, é uma proposta muito ampla, que considera que os alunos não aprendem todos da mesma forma. E, a partir do momento que se considera que a forma de aprender do aluno é diferente do que se pode acreditar, que é diferente, né? Como se pode acreditar, né, que todo mundo aprende de várias maneiras, de formas diferentes, e que o professor também tem de ser, não pode ser igual, não pode ser, o ensino dele também não pode ser de forma igual. Comum a todos, então, né? Isso. Então, o ensino híbrido está dentro dessa concepção e é considerado que as tecnologias digitais podem ser uma grande aliada no processo. Então, de uma forma bem geral, o ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que se consiga o máximo de potencial das duas formas de se ensinar e aprender, para que a gente possa aprender mais
e melhor dentro das suas potencialidades. É isso aí, Rebeca. E, Rosana, e também complementando a questão do foco que ele traz, ele faz com que, além do professor ser protagonista desse ensino, né, o aluno, ele passa a ser protagonista, eles passam a ser protagonista da aprendizagem. É importante frisar isso, né, o foco não é só direcionado a um, como geralmente é trazido pelo ensino tradicional ou mesmo na sala de aulas, muitas vezes. Mas, assim, ambos passam a ser protagonismo dessa aprendizagem. Elis, quando a gente fala também nessa questão do protagonismo, eu não sei se, até porque somos filhos do ensino tradicional, né? Eu costumo até falar em sala de aula, quando eu estou com os meninos na universidade, eu falo que a nossa tendência, enquanto professor, é copiar alguém, né? A gente sempre tem um professor como exemplo, um modelo de professor, e a gente copia aquele professor. Ótimo. Geralmente, nós copiamos os professores que nós tivemos, os mais rígidos que nós tivemos, né? Aqueles mais tradicionais, que pegavam no pé, que tudo para ele era na base da caneta mesmo, da nota, enfim. Então, nós, professores, acostumamos os nossos alunos a depender única e exclusivamente da gente, do que é dito para esse aluno, né? Então, o ensino híbrido, ele vem muito contra toda essa prática que a gente vem perpetuando. Então, essa perpetuação de um ensino tradicional, de um ensino focado no professor, onde o aluno ele é só um coadjuvante, ele é um receptor, ele está ali. É tanto que quando eu falo muito isso para os meninos, quando a gente tem uma educação que é diferenciada, em que o aluno é protagonista, que ele interage, que ele participa de um planejamento, que o projeto político-pedagógico foi construído com todos, essa escola vai para a televisão. Por quê? Porque ela é escola modelo, porque ela é uma escola que se destaca frente às demais, né? E aí a gente fica se perguntando, poxa, mas por que a minha escola, a gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto? Aqui, por exemplo, dentro do município que eu trabalho, nós temos escolas que tem um quadro de professores belíssimos, assim, professor mesmo empenhado, e que dá o sangue por aquela instituição. E por que aquela instituição não cresce, né? Mas, assim, a gente acaba pecando em coisas pequenas. Por exemplo, na instituição do projeto político-pedagógico. Nesse momento da pandemia, esse modelo de educação, ele não pode ser só um modelo de educação que chega e eu tenho que abraçar porque agora é pandemia e a gente tem que ser desse jeito. Não. A instituição escolar, ela tem que se adequar. Como? Como é que a gente vai atender aquele aluno que não tem acesso? Como é que a gente vai atender o aluno que tem acesso, mas não tem a vontade? Como é que a gente vai atender esses públicos, né? Então, esse questionamento, isso que faz a escola ser diferenciada. Quando ela pensa o todo. Chegou para a gente o ensino híbrido. Né? Nós vamos ter que repensar a nossa prática, porque uma coisa que eu até estava conversando com as meninas anteriormente, o modelo do ensino híbrido não quer dizer que é só um formato, não, ele é uma mistura de diversas práticas, né? Ele vem para, ele é composto, ele é Elisângela, como é o nome daquele coisinha que a gente faz, que pega, é uma arte, né? Que a gente pega pedaços de várias coisinhas e vai montando, né? E no final tem um quadro. Eu sei. Né? Tem um quadro. Tô tentando me lembrar. Eu sei o nome do negócio. Então, eu esqueci. Ele é formado por esses diversos quadrinhos, diversas práticas, né? Práticas que desenvolvem a autonomia. Isso é muito importante a gente falar, né? Não é algo isolado, é algo que o aluno ele vai ser protagonista, ele precisa buscar, ele precisa estar motivado a ir. E aí a gente vai para um outro problema, que motivação não é uma coisa que você coloca na pessoa, a pessoa tem que ter
E aí, como fazer isso? E aí a gente tem a evasão, que agora com a pandemia parece que vai ser um pouco gritante, né? E aí precisamos pensar tudo isso. Então é algo que está caído no nosso colo e que a escola precisa pensar com responsabilidade. Não é algo que apenas está sendo instituído. É algo que nós precisamos planejar no seio escolar. E Rosana, só complementando um pouquinho, essa é uma realidade, né, que nós estamos vivenciando e que é importante que as escolas pensem como fazer, né, porque é a nossa realidade atual, esse pós-pandemia, provavelmente nós vamos, ao retorno das aulas, nós vamos ter que fazer esse sistema híbrido, né? Então, o sistema híbrido está realizado por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação, né? É esse intercâmbio entre o presencial e essas tecnologias. Então, tem vários formatos que podem ser utilizados pela escola. Agora, é importante que a escola verifique qual a melhor forma, né, de realizar esse ensino híbrido, né? E a gente trazer o que é positivo desse ensino, o que a gente pode proporcionar para esses estudantes através desses meios de tecnologias digitais, né? Várias plataformas de atividades podem estar sendo sugeridas pela escola, né? Então, a gente tem um âmbito, um cenário não, mas assim, a gente tem uma larga escala de opções, né, para se utilizar como estratégia no ensino híbrido. Exatamente. E que traz pontos positivos, traz realmente uma aprendizagem, pode favorecer realmente a aprendizagem do estudante, para esse momento. Elis, e antes da gente continuar a fala, queria dar aqui o nosso boa noite a Arlanza, a Nenete, que está assistindo a gente. Tem 11 espectadores, mas a gente só sabe se falar o oi, né? E aí a gente consegue mandar um abraço. Obrigada pela atenção, pessoal, tá? A gente sabe que somos nossos amigos aqui. Então, é um diálogo entre amigos, tá bom? Então, olha só. Oi. É importante, Rosana, também, as pessoas que estão assistindo, né, compartilhar, né? Porque nós estamos aqui para compartilhar, né, informações e para aprender também, mas esse diálogo é para isso, né? Eles também podem estar dialogando com a gente pelo chat, né, trazendo alguma sugestão ou alguma pergunta, e se nós pudermos corresponder, estaremos à disposição. Exatamente. Né? Então, a gente está aqui, tá? Estamos aqui aprendendo também, e a gente quer aprender também com vocês, tá certo? Então, assim, voltando um pouquinho nessa questão, Elis, foi o meu que buzinou, foi mal, desculpa. Mas, assim, focando nessa questão do aprender, do aluno, a gente está colocando muito essa questão da questão da ferramenta tecnológica. A gente sabe que, nesse momento, se a gente for pensar na implantação, é preciso também pensar em quem vai ficar à margem do processo, e a escola precisa pensar à margem. Outras propostas, por exemplo, vamos usar a ferramenta digital, mas quem não tem a ferramenta digital vai ter quais ferramentas para... Né, vai haver uma apostila adicional, vai haver porque a gente tem que ainda tem que fazer essas mesclas, né? Infelizmente, nós não temos aí a universalização do acesso às tecnologias. Né? Então, a gente ainda precisa estar atenta muito a essa questão do como esse aluno vai acessar, né? Vai estar inserido dentro desse processo. E eu estava pensando nisso hoje, e algo muito interessante, assim, a gente fala, o governo, ele precisa dar subsídios, aí vamos voltar agora, né, para quem nos mantém, essa máquina que é o Estado, eles pensarem, por exemplo, num auxílio
para o aluno, isso tem que ser pensado, porque isso essa questão da pandemia está abrindo os olhos para muitas questões. Não é só para a questão financeira, para a questão da alimentação, que ela é extremamente importante, porque com fome ninguém aprende, né? Mas a gente precisa pensar também nesse aluno que não tem um acesso, como fornecer a ele o acesso. A escola tem essa estrutura, né? Nós vamos dar essa estrutura ao aluno, vamos fornecer a ele. Então, o Estado, como provedor também, ele precisa estar pensando nisso. Quando ele joga a peteca para a escola e a gente se desespera, mas a escola, dentro dos seus limites, ainda encontra soluções, encontra meios. Isa, tu ia falar alguma coisa, Isa? É porque eu acho que o teu áudio tá baixo também. Não, pode continuar. Tá. Então, quando a gente fala, vê essa questão eu me preocupo muito com essa questão do acesso, né, de quem vai ter esse acesso, porque também a gente não pode pensar só em quem já tem, mas em quem não tem, né? E a desigualdade. E a instituição escolar, ela perpetua isso, e isso parece que está só mais, né, está sendo mais acentuado. A gente vê na questão do Enem, né, quem está tendo aula, quem não tem. Eu assisti um dia desses, achei tão interessante, a aluna lá do ensino fundamental, as aulas dela online, e ela estava, isso no interior, e ela estava na casa do vizinho, na fazenda vizinha. Ela fez um acampamento na fazenda vizinha para poder ter acesso à internet, porque ela estava pegando a internet do vizinho, e ali no acampamentozinho dela, com o telefone dela, ela estava fazendo acesso às videoaulas. Então, é inerência. A gente tem muita gente que, assim como a escola tem os alunos que estão perdendo o interesse, que a gente precisa fazer esse resgate, mas a gente tem muita gente que é muito interessada. E esse tipo de prática, ela vem acentuar isso. O aluno precisa querer. Além do acesso, nós temos que ter a questão da autonomia, né? A Isa pode até falar muito dessa questão do querer. Será que eu quero essa vontade, essa questão psicológica, né? Essa vontade de estudar, de ter vontade, a motivação para mover-se, né, Isa? Interessante, né? Tudo começa quando eu quero, né? E quando eu quero, enquanto ser, tudo se torna mais fácil, né? Ao meu redor, tudo eu consigo priorizar, eu consigo organizar, eu consigo entender, eu consigo querer de uma forma ampla, né? E isso é bem interessante, muito interessante, Rosana. Pode continuar. Não, nossos minutos já estão indo, né? Porque também nós temos um tempo. Elis, mais alguma consideração? Alguma consideração? Eu acredito que, como a gente pontuou sobre o que né, as questões positivas, a gente tem esse impasse, como tu falaste, do alcance que esse ensino híbrido, quando se pensa, se alcança a todos. Mas eu acredito que esse formato de ensino híbrido, ele tende a revezar, né? O presencial e o remoto. Né? E aí, as escolas, elas se posicionam o município se posiciona, as escolas, de acordo com suas realidades, a tentar fazer esse alcance, né, de acordo com o que for planejado, as estratégias para colocar o ensino híbrido na escola, né? Eu acho porque, também, na realidade, eles estarão presencialmente alguns, principalmente aqueles que têm essa dificuldade, esse acesso, né? Porque a questão do ensino remoto, o ensino online, ele desfavorece essas crianças, esses adolescentes que não têm esse acesso à internet. Então, a proposta do ensino híbrido também, né, nesse sentido, talvez seja uma estratégia
para essas crianças e estudantes que não têm esse acesso. Contudo, acabam perdendo também, porque no formato online vão vir estratégias e plataformas diferentes que propiciarão, né, a aprendizagem dos mesmos, com atividades e tecnologias digitais que trazem essa possibilidade de aprendizagem de um outro formato, de uma outra perspectiva, não somente dentro da sala de aula, né, criando ambientes virtuais que favorecem bem significativamente o ensino e a aprendizagem do estudante. Essa troca, né, o aprender também com os iguais, né, eu acredito muito na prática, nessa prática diferenciada. Na verdade, a escola pública, porque assim, se a gente for pensar na escola particular, muitas delas, não vou generalizar, né, mas muitas delas, elas já trabalham nesse formato, já mesclam. Inclusive, mandar um beijo para a dona Nora, ela, assim, que é a diretora da escola que eu auxilio, e ela fala muito nisso, de que esse momento mostrou a necessidade de se pensar algo que fique, né? Então, isso é muito interessante, quando coloca essa fala. Eu trabalho com a coordenação de educação infantil também, Dona Pirrita, Dona Maria do Espírito Santo, um beijo. E quando a gente coloca essa questão, por exemplo, do que vamos levar, muitas práticas nós vamos levar, né, desse momento aqui. Então, por exemplo, utilizar mais as ferramentas digitais para a questão do ensino, isso vai ser uma coisa que nós vamos ter que manter, nós vamos ter que trazer para a nossa realidade mesmo, né, para ser algo a mais. Nós não vamos ter para onde fugir. A escola ela vai ter que se reestruturar. E isso, esse momento que é trágico, que a gente precisa chorar, enxugar as lágrimas, se levantar e caminhar, é preciso levar aprendizado de tudo isso. E a escola, ela mais do que nunca vai levar. E, Rosana, e também é uma realidade que ela não vai só acontecer enquanto tiver pandemia, ela vai, com certeza, permanecer de alguma forma nas escolas, né? É um ensino que ele vem, eu acredito que ele não vai ser passageiro, mas assim, que a tendência da utilização dele, né, de atividades que vão ser sugeridas, plataformas digitais, né, ele vai acabar permanecendo de alguma forma, não completamente, né, como talvez enquanto pandemia, mas eu acredito que ele venha e permaneça, que as instituições utilizem, como você já falou, muitas instituições particulares já utilizam, né, como uma forma de acrescentar mais informação, mais aprendizado aos estudantes. Exato. Então, é uma realidade, né, que a gente precisa, eu acredito, tentar visualizar de uma forma positiva e necessária para o momento. Agora, a gente entende que existem várias outras situações que a gente se preocupa, né, em realizar esse atendimento remoto. Olha, eu trazendo, assim, só o remoto, né, mas a gente está falando do ensino híbrido. Certo? Eu acredito nisso. Eu acredito na educação, a gente tem que acreditar, né? Que se a gente perder a esperança, não resta mais nada pra gente, né? Paulo Freire já dizia isso. Então, oi. E nós professores, assim, a gente acompanha, a gente é professor, a gente sabe que a gente está se virando nos 30, né, para realizar as atividades remotas, né, e a gente não pode se cansar de parabenizar o empenho, né, de muitos professores em se adequar a uma realidade que nem sempre tinha muita essa intimidade com a tecnologia, mas, assim, é uma realidade que todos nós precisamos de nos adequar, né, para oferecer o que for de melhor de ensino para os nossos estudantes, e também melhorar o nosso trabalho, né, porque as tecnologias digitais estão aí, né?
esses sistemas de tecnologia, essas várias informações que a gente pode aprender com as tecnologias digitais, a gente precisa ter esse acesso e aprender a utilizá-las, né, para melhorar a nossa profissão, o nosso ensino e a aprendizagem dos nossos estudantes. E, Elis, estamos aqui chegando ao final de mais um diálogo entre amigos, né? Agradecer aqui a participação da Arlanza, da Dulce Conceição, da Josi Monroy, da Maria Edilma, né? Já falei da Nenete, muito obrigada. Cleane, boa noite, amore. Então, a Arlanza botou, esse momento também tem sido de aprendizado para nós, professores, né? E realmente nós temos aprendido muito. Vamos levar esse momento de pandemia, esse momento em que a gente precisou se reinventar, o professor precisou, e é uma reinvenção, Elis, que, assim, está presente em todos os teóricos que a gente estuda, né? As pessoas criticam tanto o Piaget, o Vygotsky, o Paulo Freire, mas, gente, tudo que eles falavam é o que está acontecendo hoje, né? A questão, principalmente a autonomia do educando, o querer buscar, o conhecer-se, e aí a gente vai para os direitos de aprendizagem, nós vamos para as 10 as habilidades, as 10 competências que a BNCC traz hoje, todas elas nos remetem ao que está acontecendo hoje. Então, é algo que a gente precisa refletir, que a gente precisa pôr em prática. Não tem mais como retroagir desse ponto que estamos, só daqui para melhor. A gente precisa melhorar. Sim. Nós precisamos ver no que estamos, o que foi a fragilidade e propor mudança, né? Essa, que eu não vou nem colocar como nova, né? Mas essa evidência que está se dando hoje para o ensino híbrido, nós precisamos estar vivenciando ela. E com uma volta ou não, nós precisamos ter ela em mente, o que fazer daqui para frente, né? Essa pandemia trouxe essa reflexão para a escola e para a família, para toda a comunidade escolar, e a gente precisa estar fazendo ela. E aí vamos para as considerações finais, né, não? A gente fala demais. Sim. Eu quero agradecer, Rosana, a participação de todos que você falou, minha cunhada Josimeire também está aí assistindo a gente, obrigada. E dizer que nosso programa, né, iniciou faz 2 semanas, né, Rosana? Nossos programas serão toda quinta-feira, tentando trazer temáticas sobre educação. Quem quiser sugerir algo, pode sugerir. Podem colocar, não pode, Rosana? Tem Devem. Sim. E dizer que a gente vai estar também trazendo novidades no próximo programa, convidados também, essa é a nossa intenção, certo? E fiquem conosco toda quinta, a partir das 20 horas. Exatamente. Obrigada. Valeu. Muito bom esse nosso papo de hoje, Rosana. Isa. A Isa tá com um probleminha. Obrigada, Ângela. Obrigada, Rosana. É sempre muito bom esse momento, né, de compartilhar, de aprender, né, de aprender.